Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala. Sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É uma alegria estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje quero falar sobre o assunto como superar perdas e a nossa meditação está baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 8 a 10, e ali está a história da moeda perdida, da dracma perdida. Vamos ler a palavra do Senhor. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Neste capítulo 15 do Evangelho de Lucas, Jesus fala de 3 parábolas: a da ovelha perdida, a da dracma ou moeda perdida e a do filho perdido ou filho pródigo. As 3 parábolas ilustram o grande amor de Deus para com o pecador. Todas elas começam com perdas e terminam com festas. A principal lição que Jesus ensinou aqui é da necessidade do pecador se arrepender dos seus pecados e retornar para Deus. Deus se alegra com o arrependimento do pecador. Deus não tem prazer em que o pecador pereça, que o pecador se perca, que ele vá para a condenação do inferno. E Deus também não ficou indiferente diante da miserável situação humana. Diante da necessidade humana, Deus não ficou de braços cruzados, mas ele se colocou à disposição, ele saiu à procura de encontrar. Enquanto as religiões, de um modo geral, mostram uma maneira do homem procurar e encontrar a Deus, o Evangelho de Jesus Cristo é diferente porque ele mostra Deus vindo procurar aquele que estava perdido. Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Enquanto as religiões te mostram como você pode fazer um esforço para chegar até Deus, o Evangelho mostra Deus fazendo o maior esforço de amar o mundo de tal maneira a ponto de dar o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A parte maior, a parte importante, a parte pesada, o alicerce de tudo, é Deus quem faz. Ele é que preparou a salvação e é Ele quem a coloca diante de você e é Ele quem envia pregadores até você, é Ele que libera o Espírito Santo para atuar em você, para atrair você de volta para Ele. Esse é o Evangelho. Essas parábolas mostram isso. Deus busca o homem e Deus também convida o homem para buscá-lo. Na vida todos nós passamos por perdas e estas parábolas falam de perdas, mas também, especificamente nesta, nós vamos tirar aqui uma lição de como superar as perdas. Deus não desistiu de você. Ele te ama e Ele está ativamente procurando por você. Vamos pensar nesta história da moeda perdida, da dracma perdida. Vamos focalizar na lição de vida que aqui é transmitida. A mulher que possuía as moedas perdeu uma moeda. E ela poderia ter falado: perdeu, que pena, é uma pena, não queria perder. Ou até ficar chorando a perda. Mas ela não fez isso, ela não ficou indiferente, ela não desistiu da moeda, ela decidiu fazer algumas coisas práticas. As coisas práticas que esta mulher fez
sugere algumas práticas que nós também podemos fazer para superar as perdas. O que a mulher fez? Ela acendeu a candeia. Candeia era o tipo de iluminação usada na época. Eu cheguei a conviver com luz de lamparina, luz de lampião, mas hoje nós temos aí a luz elétrica, tão fácil de acender, mas tão necessária. A moeda da mulher tinha sido perdida dentro da própria casa e ela acende uma candeia para começar a procura. Versículo 8 diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Quando enfrentamos perdas, nós ficamos desorientados. Nós temos uma crise de valores. O mundo se torna todo cinzento. Eu não sei se você já passou por grandes perdas. Eu já tive grandes perdas na minha vida. E há momentos quando você perde coisas preciosas que parece que o chão sai debaixo dos pés. Eu já experimentei perdas antes de conhecer Cristo e experimentei perdas igualmente significativas depois de conhecer Cristo. E o que eu quero falar para você aqui é de suma importância. Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Ele prometeu: quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A Bíblia é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Uma pessoa que tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, que é a luz do mundo, e que orienta a sua vida pelos princípios da palavra de Deus, ela está preparada para enfrentar as perdas na vida. Porque a luz de Jesus e a luz da palavra vai guiá-lo no tempo da escuridão que as perdas trazem. Por isso, a primeira dica que eu quero dar, baseado no fato de que a mulher acendeu uma candeia, é: desenvolva um relacionamento pessoal com Jesus Cristo e oriente a sua vida pelos princípios da palavra de Deus, da Bíblia, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Entregue seu coração a Jesus e siga Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Você vai ver a diferença quando tem que enfrentar perdas e você tem relacionamento com Jesus, você tem a Bíblia como fonte e regra de fé e prática para você, e quando a vida simplesmente é vivida sem essa relação com Jesus e sem essa orientação da Bíblia. É completamente diferente você passar pelas perdas, porque inevitavelmente nós teremos perdas nessa vida. Aqui não é o céu, aqui é o mundo, e o mundo jaz no maligno. O mundo foi afetado pelo pecado e a morte chegou ao mundo por causa do pecado. Então aqui é um lugar onde a gente perde. E a Bíblia garante para nós que quando nós entrarmos na glória, ali não haverá mais tristeza, ninguém derramará mais ali nenhuma lágrima, ali não haverá dor, ali não haverá morte, ali não haverá trevas, somente luz da presença de Deus. E este é o nosso consolo. Aqui na terra nós temos os momentos bons e temos os momentos difíceis, mas você pode superar melhor as perdas quando você tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo e quando sua vida é orientada pela palavra de Deus, a Bíblia. O que mais que a mulher fez? Ela varreu a casa. Versículo 8, vamos reler, diz assim:
Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Ela varreu a casa. Por que não aspirou? Claro, não tinha aspirador de pó naquela época. Mas, na situação que ela estava, varrer era mais conveniente, inclusive, do que aspirar. Quando você aspira, tudo que o aspirador tocar, ele vai puxar e vai levar direto para o lixo. A vassoura traz aquilo que está debaixo do sofá, debaixo de algum móvel, traz para o ambiente onde os seus olhos podem enxergar. Então você pode avaliar coisas que irão para o lixo e coisas boas que podem estar caídas no chão da casa. Ela varreu a casa. Varrer é fazer uma faxina. Nós de vez em quando precisamos fazer uma faxina na nossa vida. Precisamos passar a vassoura e trazer tudo para a luz e avaliar. Há coisas que nós vamos precisar mandar para o lixo e há coisas que nós vamos precisar resgatar dali, limpar e guardar no lugar apropriado. O que nós mandaríamos para o lixo das nossas experiências? Se você ficou ressentido com a sua perda, manda isso para o lixo. Libera perdão, limpa o seu coração de mágoas, de ódio, de ressentimento. Manda tudo isso para o lixo. Isso não é coisa para ficar no seu coração. Isso vai fazer você adoecer se você continuar com isso. Então, passa a vassoura, traz tudo para a luz. Se você encontrar na casa da sua vida algum lixo, como ódio, ressentimento, mágoa, amargura, manda isso para o lixo. Descarte isso. Tire isso da sua vida imediatamente. Agora, o que você poderia encontrar de bom nas perdas? Pastor, o que eu posso encontrar de bom nas perdas? Perda é perda. Se eu perdi, eu saí perdendo. Nem tudo. Há ganhos que a gente tem através das perdas. Há coisas boas que você pode tirar de lá. Lições de vida, experiência, crescimento, amadurecimento. Tudo isso são coisas que você pode ganhar através das perdas. E essas coisas devem ser preservadas. Isso você deve valorizar. São lições preciosas. Teve um custo alto, mas te deram uma importante lição na vida. Aproveite isso, guarde isso, valorize as experiências de vida, valorize o aprendizado, valorize o crescimento que você teve, valorize o fato de você amadurecer, se tornar mais preparado para a vida. Pessoas que andam com Deus têm hábitos de fazer essa varredura, fazer essa avaliação e tirar boas lições de experiências amargas. E eu quero te contar aqui uma história de um homem chamado José. Você já deve ter ouvido essa história. José tinha seus irmãos, ele era filho de Jacó, e ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Os irmãos o odiavam, tinham ciúme dele e então queriam até matá-lo, mas naquela troca de ideia entre eles, a ideia de vendê-lo para um comerciante de escravos que passou foi melhor do que matar, e então venderam para aquele comerciante que o levou e o vendeu no Egito, e lá José se tornou escravo de Potifar. José sofreu muito nesse processo, porque ele era muito amado pelo seu pai, muito querido, e ele enfrentou essa grande perda. José amargou ali como escravo. Mas ele trabalhou bem, Deus estava com ele, ele prosperou e logo ele estava em uma boa posição, mesmo como escravo, como um escravo de confiança de Potifar. A mulher de Potifar deseja ele, quer adulterar com ele. José, sendo fiel ao seu Deus, diz para ele: eu não posso fazer uma coisa dessa.
trair a confiança do meu patrão e assim pecar contra o meu Deus. Não faço isso, não posso possuir a senhora. Ela então o acusou de tentativa de estupro e mandou ele para a prisão. José ficou preso. E ficou um bom tempo preso. Um dia, Faraó teve um sonho, precisou de um intérprete e ex-presidiários ali que foram abençoados pela habilidade de José de interpretar sonhos, contaram para o Faraó. Tem lá na prisão, tem um hebreu lá que sabe interpretar sonho. José foi levado até o Faraó, interpretou o sonho do Faraó e então Faraó o designou como governador do Egito. O sonho do Faraó previa um tempo de fartura, seguido de um tempo de fome. E ao interpretar o sonho, José disse para o Faraó: coloque alguém para administrar o tempo de fartura, para guardar recursos para a época da fome. E o Faraó falou: você vai cuidar disso para mim. A notícia da fartura do Egito na época da fome, que atingiu inclusive a terra de Canaã, onde moravam os irmãos de José, fez com que os irmãos de José fossem no Egito comprar alimento. E ao chegar lá para comprar alimento, eles depararam com um governador que eles não reconheceram, porque ele estava vestido tipicamente como egípcio e falava por meio de intérpretes com eles, como se não entendesse a língua deles. Depois de algum tempo, José se revela a eles e manda levar o pai, e vai toda a família para lá e José vai cuidar deles. E os irmãos com medo. Agora o José vai matar a gente. E olha o que nós lemos aqui em Gênesis 50, versículo 18 a 21. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José fez uma varredura. Ele avaliou a experiência e ele viu a mão de Deus. Embora houvesse a maldade dos seus irmãos em vendê-lo, havia a soberania de Deus guiando-o para ele estar no lugar certo, ser a pessoa que Deus iria usar para preservar a vida, inclusive dos seus irmãos que tinham usado de maldade com ele. Avalie as suas experiências. O salmista também fez isso. Salmo 119, versículo 71, o salmista diz: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Nem todas as perdas só trazem prejuízo. Algumas delas trazem preciosas lições. O apóstolo Paulo, ele foi preso por estar pregando o evangelho e foi detido, estava ali detido e não tinha como sair. Soldados ficavam à sua volta o tempo todo cuidando dele. E olha a conclusão que Paulo chega da sua experiência. Escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12 a 14. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ele estava preso. E ele estava dizendo para os irmãos: não fiquem chorando, lamentando, se lamuriando por causa da minha prisão, porque Deus tem usado isso para a glória dele e o evangelho está prosperando e louvado seja o Senhor. Tem coisas boas acontecendo no meio das perdas que eu passei. Portanto, segunda lição que tiramos: avalie suas experiências
do ponto de vista de Deus. Não olhe as coisas do ponto de vista da carne, não olhe do ponto de vista material, não olhe do ponto de vista humano, porque talvez você só vai ver perdas, mas quando você olha do ponto de vista de Deus, você encontra coisas boas para tirar de algo que parecia ser puro lixo na sua vida. Olhe as suas experiências do ponto de vista de Deus. Que mais que essa mulher fez? A mulher procurou a moeda até encontrar. Ela não desistiu no meio do processo. O verso 8 diz: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Para com esse negócio de fatalismo. Era para ser assim mesmo, aconteceu, já era, acabou. Fatalismo não é ensinamento cristão. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus não desiste dos seus planos. E Deus não quer que a gente desista facilmente dos planos que Ele colocou em nosso coração também. Quando surgem dificuldades, Deus continua adiante. Deus persegue os seus objetivos e Ele os alcança. Todos os planos de Deus serão executados, darão certo. A Bíblia diz, Jó 42:2, sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Para com esse negócio de desistir porque encontrou dificuldade. Aprenda a ser perseverante, aprenda a persistir, aprenda a lutar um pouco mais. Não desista porque a coisa ficou difícil. O pastor buscou a ovelha que tinha se perdido e ele a encontrou e voltou para casa festejando. A mulher que perdeu a moeda procurou até encontrar e festejou. O pai do filho pródigo perseverou ali amando e esperando o filho e estava pronto para recebê-lo quando ele voltou e o abraçou e o recebeu de volta e o restituiu e o colocou de novo na vida da família. Deus, ele enviou seu filho ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus nos enviou para buscar as ovelhas perdidas, para proclamar a verdade, para pregar o evangelho e atrair pessoas para Jesus. Você está na mira de Deus. Você é alvo de Deus. Ele está à sua procura. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus vai encontrar você. Deus não desistiu de você. Ele nos criou com vontade própria. Sua vontade e determinação podem provocar grande mudança na situação. Uma vez eu fui numa pizzaria na cidade de Varginha e na parede havia uma pintura que me chamou muita atenção. Uma garça estava engolindo uma rã e já havia engolido a cabeça da rã, mas a rã estava com as mãos segurando o pescoço da garça com toda a força. E a garça tentando engoli-la e ela tentando enforcar a garça. E embaixo estava escrito, nunca desista. Não é porque a coisa ficou difícil que é hora de você pensar que está tudo perdido. Há exemplos na Bíblia de pessoas que perseveraram, perseguiram seus objetivos e alcançaram aquilo que parecia ser impossível. Seja perseverante e nunca desista. É a terceira lição que nós tiramos nesta parábola. Finalmente, a mulher reuniu suas amigas, reuniu suas vizinhas e celebrou a sua alegria com elas. Versículo 9. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz,
Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Muitos de nós falham exatamente aqui. Compartilha a perda com todos, mas não celebra a vitória com os mesmos. Se você compartilhou o momento da dificuldade, compartilhe o momento da alegria. Não é à toa que dizem que má notícia corre mais rápido. Vamos mudar isso. Vamos também contar a boa notícia. Nós somos bons em fazer reclamações e péssimos em fazer agradecimentos. Dizemos que o café está frio, que tem muita água, que tem pouco pó, que tem pouco açúcar, mas nem mencionamos o fato de que há um café. Alguém trabalhou para que aquele café estivesse ali. Foi disponibilizado a nós um café e nós só vemos motivo de reclamar. É por causa disso, de focalizarmos tanto nos pontos negativos e não observarmos os pontos positivos, que muitos relacionamentos são destruídos, que casamentos fracassam. É assim que nós entramos em depressão. A mulher, ela celebrou. Então, a quarta dica que nós tiramos aqui dessa experiência: celebre e compartilhe a experiência com amigos e vizinhos. Não guarde tudo só para você. Se você sofreu uma perda, aproxime-se de Jesus Cristo e da Bíblia. Entregue a sua vida a Jesus Cristo e tome a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Tenha o hábito de ler a Bíblia, buscar a orientação de Deus nela e viver de acordo com essa orientação. Avalie as suas experiências à luz da perspectiva de Deus, do ponto de vista de Deus. Persevere, nunca desista dos seus sonhos, nunca desista dos seus planos. Lute, Deus te fez com vontade, Deus te fez com perseverança. Use isso para vencer as dificuldades da vida. Celebre e compartilhe sua experiência com seus amigos e vizinhos. Quero te convidar para orar agora. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei que tipo de perda você passou recentemente. Talvez até nem seja recente, seja bem antiga. E eu também não sei que tipo de lições você tirou disso. Mas hoje Deus quer tratar com você. Deus está querendo curar você. Ele está querendo que esse lixo de amargura, ressentimento, mágoa, ódio, tristeza, depressão seja arrancado, varrido e jogado para o lixo. Mas que aquilo que de bom você pode tirar da experiência, o seu amadurecimento, a experiência de vida, o aprendizado, que você retire isso e desfrute disso. Senhor, em nome de Jesus, peço que o teu Espírito Santo agora aplique essa palavra ao coração de todos que a ouviram. Que possamos aprender a superar as perdas, olhando-as na perspectiva do ensino desta mensagem. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa. Se você foi abençoado com esta palavra, não seja egoísta. Compartilhe com 3 amigos, pelo menos 3, para que você possa fazer uma multiplicação do alcance desta mensagem. E peça para esses amigos compartilharem adiante também. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, é importante para nós. Se você foi abençoado por essa mensagem, deixe o seu joinha aí, isso é importante para nós. Se você quiser fazer algum comentário à mensagem, faça comentários efetivos. Eu terei prazer em ler o seu comentário e responder aqueles que forem passivos de uma resposta. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana maravilhosa em nome de Jesus.